Pessoal, então vou dar início aqui à aula 2, certo? Que seria a continuidade da aula 1. Na aula 1, para você que não entende absolutamente nada sobre programação, primeiro eu expliquei, né, o conceito, o que seria a variável. E existem vários tipos de informação. Eu apresentei uma informação numérica, que no caso seria um número, 33, quando a variável chamada número, e uma variável do tipo string, que ficou armazenada numa variável chamada nome. Aqui nós usamos condicionais para identificar o valor, se era maior ou menor, e tomar uma decisão com base nesse resultado, conforme vocês podem ver aqui, certo? E através disso usamos o comando echo, que ele imprime alguma coisa na tela, uma saída. Então receberíamos a seguinte mensagem conforme a idade, que era um valor sorteado, pois essa função aqui, ela aceita dois parâmetros, ou seja, duas informações, e ela retorna um valor aleatório entre esse valor e esse, tudo bem? Qualquer coisa é só voltar na aula anterior e assistir novamente, mas o que importa agora é a próxima aula. Nessa aula aqui, eu irei explicar a respeito de arrays. Se trata de uma lista, podemos dizer assim, ou seja, é mais um outro tipo de variável. Dentro dessa estrutura de array, deixa eu só arrastar mais um pouco, como vocês podem ver aqui nesse exemplo, aqui eu criei uma lista. Vocês observem que o array, o conceito de array, ele está relacionado a criarmos listas. A grosso modo dizendo, pelo menos mais básico, você precisa entender nesse momento é que um array é um tipo de dado, ou seja, um tipo de informação. Da mesma forma que tínhamos o tipo numérico ou o tipo string, o array é um outro tipo, na qual podemos manipular em programação. E esse tipo ele está intimamente relacionado a listas, listagem. Como vocês podem ver aqui, ó, a estrutura dele é composta de abre colchetes, fecha colchetes, e dentro dele, separado por vírgulas, ó, são os elementos que irão compor a nossa lista. Nesse contexto aqui, temos uma listagem de strings, ou seja, uma string, outra string e mais uma terceira string. Essas strings, obviamente, eu preenchi como nomes de pessoas. Então, teoricamente, aqui eu estou tentando compor uma listagem de nomes, perfeito? Logo abaixo, seguindo o mesmo conceito, pois se trata de um array, vocês podem visualizar que temos uma outra listagem. Ó, é a mesma estrutura. Abre colchete, fecha colchete, e dentro deles, separado por vírgulas, temos os elementos. E nesse contexto aqui, eu quis criar uma lista de números, uma lista numérica. Então eu coloquei o elemento 1, o 2, 3, 4 e o 5, certo? Certo. Logo abaixo, eu vou apresentar para vocês os conceitos de estrutura de repetição. Aqui temos o for each e o while. Existem mais, eu creio que são poucos, mas não existem apenas esses três, existem outros. Porém, na minha opinião, esses são os principais, pelo menos os que mais uso no meu dia a dia quando eu programo. Especificamente, estou falando do PHP, ok? Que é a linguagem de programação que eu tomei como base para ser usada durante as nossas aulas, certo? Na estrutura for, esse aqui é um exemplo de como é declarado a estrutura de repetição for, certo? Na estrutura for, você tem que preencher o código exatamente na forma como está aqui, ó, onde eu selecionei. A única coisa que vai variar são aqui as condicionais, as estruturas que determinamos dentro do for. Bem, só para ser bem resumindo o que isso aqui significa. Essa estrutura ela quer dizer que ela vai iniciar uma variável com o número 1, essa variável tem o nome de i. Aqui eu faço uma verificação.
Se a minha variável i, que está com o valor 1, for menor ou igual a 10, eu quero que esse i aumente, porque o i está valendo 1. Então, 1 ele é menor ou igual a 10, isso é uma verdade. Então, se isso for verdade, o que tiver aqui dentro de chaves, ó, abre chaves e fecha chaves, vai ser executado, certo? E a variável i, que começou em 1, vai ser modificada, porque esse mais, ele significa incremento. Então, de 1 vai passar a ser 2. Então, ele executa o que tiver aqui dentro, onde está aqui marcado, vai ser executado. O i passa a ser 2 e a estrutura se repete. Por isso chamamos de estrutura de repetição, pois ela não termina aí. Ela volta novamente e verifica a condição. Como a nossa variável i foi atualizada, ela passa a valer 2, então essa parte aqui nós ignoramos, pois como o i está valendo 2, isso aqui a gente aceita como se i recebe 2, pode-se dizer assim, grosso modo. A gente verifica o 2, ele ainda é menor ou igual a 10, então o i incrementa, vai para 3 e novamente executa o que tiver aqui dentro. Então, como vocês podem perceber, até que a condição onde i não seja menor ou igual a 10, ou seja, se o i valer 11, como ele está aumentando, uma hora ele vai valer 11. Então, quando isso for uma verdade, o que está definido aqui dentro vai parar de acontecer, certo? Então, a estrutura for ela vai ter o seu término, pois como o número i chegou até o número 11 e isso não satisfaz essa condição, então se a condição não é satisfeita, o que está dentro do bloco da estrutura for não vai ser executado. Então, essa forma aqui podemos chamar de término da estrutura for, tudo bem? Certo. A partir daqui, vou dar uma explicação na estrutura for each. A estrutura for each, ela já trabalha em cima de uma lista na qual já tínhamos criadas antes. Então, como vocês podem visualizar, ó, nomes é a minha listagem que foi declarada antes, seriam os nomes, ok? Então, dentro dessa variável, eu tenho uma listagem dentro dela, que são apenas 3 elementos, que são esses 3 nomes. Então, a estrutura for each, ela é uma estrutura que consegue percorrer cada elemento da minha lista, certo? Então, ela vai, na primeira iteração dela, ela vai estar aqui referenciando a string que está nessa primeira posição. Na próxima iteração, ela vai referenciar essa string e, por último, essa string. Se o array que eu criei de nomes fosse uma listagem maior, tivessem 4, 5 nomes, percorreria todos normalmente. E dentro dessa estrutura for each, durante o processo de iteração, o que significa processo de iteração? Seria o processo de, no primeiro loop, eu estou iterando essa posição aqui. No segundo loop, eu estou iterando essa posição. No terceiro, essa, e assim por diante. Aqui, ó, ele trabalha permitindo usarmos mais 2 variáveis. Uma chamamos de key, que estamos referenciando a chave. O que deveria ser a chave? A chave é um índice, ou seja, é uma posição na qual nós conseguimos identificar onde cada elemento está dentro da lista. Então, por via de regra, o índice de qualquer array, ele começa em 0. Então, se temos 3 elementos no array aqui, ó, você deve considerar que o primeiro elemento, que é o nome Maicon, ele está na posição 0, índice 0. Então, começa em 0 e vai para 1, 2, 3 e assim por diante. Se sua lista tivesse 100 elementos, em termos de índice, ele teria o índice 0 até o índice 99, onde o índice 0 representa o primeiro elemento da lista e o índice 9 representaria o último elemento da lista. Eu vou arrastar para cá, pois eu tenho uma imagem que representa o conceito de array junto com os índices que eu acabei de explicar. Como vocês podem visualizar aqui, ó, neste exemplo, o nosso array ele é composto de apenas números, certo? E conforme eu expliquei a respeito dos índices, ele sempre vai começar em 0, certo? E a partir do próximo elemento começa a contar 1, 2, 3, 4, 5.
Então, o primeiro elemento, como eu disse, sempre vai começar na posição 0 e o último elemento na maior posição possível. Partindo do 1 aqui, ó, no contexto aqui, como são 6 elementos, a última posição vai ser sempre o número total de elementos da lista. Olha só, temos 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, menos 1, certo? Vai resultar em 5, seria a última posição. Deixa eu ver se eu me lembro de mais alguma coisa importante a dizer a respeito do for each. Outra coisa importante agora relacionada a essa estrutura de repetição, pois ela só trabalha em cima de listas pré-montadas. O que seria uma lista pré-montada? Se trata simplesmente de quando eu declaro uma variável e essa minha variável ela é uma lista. Então, se eu precisar iterar, percorrer essa lista, simplesmente eu uso o for each, entendeu? E não preciso usar o for, apesar de com o for também conseguir iterar a minha lista, entendeu? Mas na minha opinião, o for each eu acho muito mais adequado. Essas variáveis aqui que são de controle, conforme eu disse, aqui referencia o índice, certo? Conforme está aqui. E o value aqui, ele representa o valor dentro da minha lista. Uma coisa muito importante que vocês têm que visualizar a respeito de lista, que é array, é que ele é composto em sua natureza de dois tipos de informações que são muito importantes de serem entendidos. Uma significa o valor e a outra significa o índice. O índice nada mais é que seria uma abreviação para dizermos o endereço, a posição. Se eu virar para você e falar onde que se encontra o número 9 nessa lista, qual é a posição dele nessa lista relacionada a essa imagem? Pensa aí e me diz. O número 9 ele se encontra na posição 3. Então, se eu vier para o meu array e fizesse uma declaração, vou digitar um código aqui, vou colocar aqui PHP. Lembrando que o comando echo uma coisa na tela. Então, eu vou imprimir na minha tela a lista de nomes. Vou colocar aqui ponto e vírgula. Se eu fizer isso aqui, isso vai gerar um erro no PHP, porque o PHP ele não permite, o comando echo ele não é preparado para imprimir na tela uma lista, entendeu? Ele é preparado para exibir na tela um número ou uma string, certo? Agora, se eu vier aqui e através da estrutura de colchetes passar um número, vamos colocar o 0, falando o seguinte: eu venho variável nomes, vai na posição 0 e pega o que tiver lá dentro. O que temos na posição 0? É o nome Michael. Então ele consegue imprimir na tela para mim exatamente a posição, que é o 0. Se eu colocasse o 1, é a posição 2, é a posição onde está o nome Marta. Se eu colocasse posição 1 e posição 2, estaria referenciando o nome Fernando. Então, se eu mandar rodar aqui, lá embaixo vai aparecer meu nome. Vou só fechar aqui, calma aí. Atualizar. Vamos ver aqui o que aconteceu. Se eu colocar um BR, significa uma quebra de linha em HTML. Lembrando que HTML vocês não precisam querer entender exatamente o que significa agora. Simplesmente aceite da forma como está aqui, porque o foco da aula não é o HTML, e sim a parte do PHP. Tudo bem? Ele serve apenas para quebra de linha. Bem, estou achando bem estranho, porque o comando que está sendo executado aqui deveria aparecer na tela. Pessoal, vamos lá. Viu? Total falta de atenção minha na parte da codificação aqui.
É até interessante isso aqui. Conforme eu fui explicando na aula, o que eu fiz? Onde que está o código PHP? Tudo que compõe aqui essa delimitação. Ou seja, o que está entre isso e isso é apenas código PHP. O meu erro foi achar que, como eu coloquei código PHP aqui, eu considerei como isso tivesse sido declarado, mas isso aqui não é código PHP válido. Apesar de eu ter colocado aqui, eu coloquei ele apenas para explicar e aparecer aqui na tela. Porém, para isso ser um código PHP válido, eu tenho que fazer o seguinte: vou copiar e coloco aqui dentro. Tá vendo? Agora isso aqui é um código PHP. E eu, pela falta de atenção, considerei como se fosse código PHP. E com certeza, na hora que eu peço para imprimir nomes na posição 0, PHP fala nomes na posição 0. Cara, aonde que você declarou a variável nome que eu não estou achando? Entendeu? Porque ele só vai entender o que tiver dentro daqui, ó. Daqui, daqui. Qualquer coisa que esteja fora, o PHP não existe. Ele nem sabe quem é, entendeu? Então agora, vamos lá. Se eu pedir para imprimir, apareceu meu nome. Imagem. Só voltar um pouco aqui. Pra quem não sabe, eu estou dando Ctrl Z. Ctrl Z desfaz as coisas que eu estava preenchendo na tela. Esse atalho aqui, ela é responsável por colocar uma imagem, né, na tela. Mas aqui já é código HTML, a imagem que eu usei, né, para poder explicar a estrutura de array. E aqui eu vou copiar o código, beleza. Agora eu tenho declarado dentro do PHP uma lista, certo? Isso aqui não vale porque não está dentro da estrutura PHP. E obviamente agora vai aparecer na tela. Beleza, meu nome. Então, como eu disse, a posição 0 é o primeiro elemento. A posição 1 remete ao segundo elemento, então tem que aparecer o nome Marta. Olha lá, perfeito. E a posição 3 ao último elemento. Ah, não. Posição 3 não, a posição 2. Deixa eu só continuar aqui. Beleza, apareceu o Fernando. Então vocês podem perceber que 0, 1 e 2. Vocês viram que eu coloquei o número 3 e percebeu que não apareceu nada? Então, é porque dentro desse ambiente ele não dispara as mensagens de erro, mas dentro de um PHP normal, em aulas futuras eu vou programar sem estar dentro dessa ferramenta aqui. Pretendo até criar uma aula explicando a configuração do PHP no Windows, pois é um ambiente real onde você vai programar no dia a dia. E obviamente lá, se eu estivesse acessando uma posição que não existe, conforme eu fiz sem querer, a 3 não existe. Depois começa 1, 2, 1 e 2. Onde está a posição 3? Ela não existe. Então, se um código PHP fosse executado tentando acessar essa posição, nada, porque eu estou dentro dessa plataforma, onde eles omitem um erro. Mas, na verdade, um erro acontece e o seu código para de funcionar, entendeu? Então, isso aqui é bem importante, que você não deve acessar posições que elas não existem. Então, 3 ou qualquer número arbitrário aqui nunca funcionaria, sempre levantaria um erro. Mas, antes de continuar, vamos aqui para a nossa última estrutura de repetição. Eu vou explicá-la, depois da explicação, eu vou partir para exemplos práticos a respeito de cada um desses itens que eu expliquei. A estrutura de repetição while também segue o mesmo princípio das outras duas, porque, a grosso modo, pararmos para pensar, todas essas estruturas elas são responsáveis por criar uma condição de repetição, certo? Apenas a forma como declaramos o controle dessa repetição ela é modificada, conforme eu expliquei no for each, e agora eu vou explicar no while. A ideia do while é o seguinte: ele diz, enquanto essa condição, voltando aqui, enquanto essa pega e executa o que tiver aqui dentro indefinidamente, certo? Em programação, o valor 1 ele é equivalente sempre a verdade, verdadeiro. O valor 0 seria relacionado a falso, certo?
Então, aqui eu estou simplesmente, nesse exemplo, falando, olha, enquanto for 1, ou seja, enquanto for verdade, faça. Teoricamente, isso aqui gera um loop infinito, porque ele verifica, executa o que está aqui dentro, volta para o while. Executa. Então, vocês podem perceber que, obrigatoriamente, quando eu trabalho com o comando while, aqui dentro da estrutura dele, eu preciso conseguir determinar uma condição na qual eu pare essa estrutura de loop, entendeu? Porque se eu não definir isso, a condição aqui corre o risco de ser verdadeira eternamente e o loop fica infinito. E um loop infinito, ele vai simplesmente paralisar o seu programa, porque vamos supor que aqui tem uma instrução durante o seu código. E abaixo desse código, obviamente vai ter outras instruções, outros códigos responsáveis por fazer seu sistema funcionar. Mas se ele entra numa condição num código onde ele fica preso infinitamente em loop, ele não vai prosseguir com os códigos posteriores e por conta disso o seu programa tende a parar de funcionar, entendeu? Então é muito importante que na condição de estrutura while você determine uma condição de parada, certo? Tenha a garantia de que esse while vai parar, para que não haja um loop infinito. Agora, vamos partir para exemplos práticos. Como eu acabei de falar do while, eu vou começar por ele. Eu simplesmente vou vir aqui e declarar while 1. O que o comando echo faz? Ele imprime algo na tela, perfeito? Show de bola. Vou mandar imprimir aqui a seguinte mensagem: infinito. E vou usar um código, um comando, né, entre aspas, HTML, chamado BR, a estrutura dele é exatamente assim. Ele simplesmente faz para mim, permite que eu quebre a linha, então vai ficar escrito infinito, na linha de baixo infinito, linha de baixo infinito e assim por diante. Eu vou usar um outro comando aqui, que já é do HTML, lembrando que o HTML não é obrigação de vocês tentarem entender agora. Meu objetivo é explicar PHP. Mas conforme eu mostro para vocês essas tags, o dia que vocês pararem para estudar HTML já vai te ajudar bastante, porque não vai ser uma informação de primeira viagem para vocês, vamos dizer assim. Você já ouviu falar alguma tag aqui, uma tag ali, que eu comentei aqui, então isso vai facilitar no seu estudo, lá na frente, quando você parar para estudar HTML, beleza? Tudo que você precisa saber agora é que hr, se não me engano é hr, é um comando que ele coloca uma linha na horizontal. Vou arrastar um pouco para cá, dar stop, vou mandar rodar. Vamos ver o que aparece. Olha aqui, ó. Viu? A tela está atualizando. Olha a barra de navegação, ela tende a diminuir. Esse código ele não para, ele é infinito. Então, olha isso aqui. Infinito, infinito, ó. Ele simplesmente parou porque eu pedi para parar, mas vamos lá, vamos de novo. Começou a barra só vai diminuindo. Porque ele está imprimindo na tela infinito, direto. Vou mandar dar um stop. Vou voltar para o meu while, tá vendo? Repetiu várias vezes isso aqui. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou declarar uma variável. Observe que essa informação de declaração de variável eu expliquei na primeira aula. Vou chamar de número de parada. Ele vai receber 0. Durante a declaração de uma variável, vou explicar outra coisa importante. Como regra, como estamos utilizando o PHP, você tem que seguir determinadas regras na declaração de variáveis. Entre essas regras, temos a seguinte: isso aqui não é permitido. Isso não é um nome de variável válido. Se você fizer isso, vai dar um erro. Então, assim, nunca comece uma variável preenchendo um valor numérico. Sempre tem que ser um valor assim, como letras de caracteres especiais. Pode ser isso aqui, é normalmente usado. Poderia ser uma letra maiúscula, também é válido. Mas isso aqui, asterisco, não faça isso, entendeu? Apenas letras normais, seja maiúscula ou minúscula, ou underline, via de regra. Na declaração de uma variável,
apenas use esses caracteres, tudo bem? Então, aí tudo bem. E outro detalhe, não use isso também. Ó, esse traço aqui, ó, ele invalida a sua declaração de variável, entendeu? Ele torna essa declaração algo incorreto, tudo bem? Então, por via de regra, sempre siga esse padrão aqui, ó. Se a palavra na qual você determinou para a sua variável é uma palavra composta, no lugar do espaço, você pode colocar isso aqui, um underline, ou você pode separar, né, para visualizar melhor para você, por letras maiúsculas. Entendeu? Também é válido. Mas eu, particularmente, eu prefiro assim. Eu acho que visualmente fica mais bonito, fica mais claro de eu entender, certo? Vamos continuar no while, só um instante. Vamos lá. Antes aqui era o 1, certo? Em vez de colocar 1, eu vou colocar aqui uma variável, que seria a minha condição de parada. Ponto 0 for menor ou igual a 10, eu quero que o que esteja dentro do corpo do meu while. O que é o corpo do while? Tá vendo chaves e fecha chaves? Então, finge que tudo que está aqui dentro pertence ao while, é o corpo do while, entendeu? Pertence exclusivamente a ele, ou seja, é o que vai acontecer caso a condição do while seja verdadeira. No primeiro exemplo, para toda eternidade, né, aquela condição seria verdadeira, porque como 1 é verdade, ele toda hora verifica, e isso é verdade, então fica jogando infinito na tela o tempo inteiro. Mas agora a gente tem uma condição, entendeu? E essa condição vai ter um fim. Por que vai ter um fim? Porque após imprimir na tela o nome infinito, lembra que eu falei que a gente tem que tratar de escrever aqui um código que seja responsável por ajudar a tornar essa condição, dar um fim para ela? Então, de que forma eu consigo fazer com que isso aqui... Simplesmente venho aqui, ó. Eu digo que minha condição de parada, mais. Aí entra um detalhe, existem duas formas de declarar isso aqui. O que isso aqui significa? Isso significa que eu estou pegando condição de parada, recebe condição de parada mais 1. Certo? Então, o que é? Seria 0. 0 está recebendo o quê? Ele mesmo, que é 0, mais 1. Então, se aqui é 0, e se ele faz essa soma aqui, de 0, que seria aqui, vai passar a ser o valor 1. Quando o loop terminar e voltar, porque o loop só para quando isso aqui for falso. O loop só vai parar quando isso for falso. Então, isso aqui que era 0, isso aqui que é 0, passa a ser 1. Ele verifica que 1 é menor do que 10, menor ou igual. Então, ele entra aqui de novo. Como ele está em 1, ele vai pegar 1 mais 1, 2. Então, de 1, agora isso aqui equivale a 2. Ele volta para cá e pergunta, 2 é menor ou igual a 10? Verdade. Então, roda de novo isso aqui. Agora ele pega o 2. 2 mais 1, 3. Valendo 3. 3 é menor ou igual a 10? E isso é verdade. Então, executa. Agora 3 somado a 1 vai para 4. E assim por diante. Entendeu? Uma hora, isso aqui vai valer 11. Porque até então 10 passa. Isso é 11. Ah, isso aqui é 10, que seria o último. 10 mais 1 dá 11. 11 é menor ou igual a 10? Opa, isso é falso. Se isso é falso, o que está no corpo não vai ser executado. Então, podemos dizer que o comando termina aí. Ou seja, o nosso while já não é mais infinito. Ele passa a ser finito. Vamos lá. Aí, ó. Teve início e teve fim. Eu nem preciso contar aqui. Eu sei que aqui aconteceu 10 ou 11 vezes. Vamos ver aqui, ó. Posso fazer o seguinte. O sinal de ponto, ele é relacionado com o string a concatenação. Concatenação significa juntar duas coisas. Então eu estou juntando essa string com uma outra variável, que seria um número de parada.
E esse BR aqui, ó, posso concatenar e colocar no final. Vocês percebem que essa estrutura aqui, ó, de concatenação, que é um ponto, ó, e esse ponto não importa se eu botar espaço ou se eu colocar junto. No PHP isso não importa, eu poderia fazer isso aqui, ó. Isso não tem importância. Mas por via de regra, eu prefiro particularmente colocar assim, ó, sem espaço. Então terminou. Essa instrução é uma string, eu juntei ela através do ponto com a minha variável, que tem um número armazenado dentro dela, certo? Usei o ponto de novo para concatenar com uma outra string, tá aqui, ó, por aspas, que agora já é um comando HTML, que representa uma quebra de linha. Então, conforme vocês podem ver aqui infinito, esse código está fazendo, parece infinito escrito, 3 pontos. Agora o que eu coloquei na frente? Vai aparecer 2 pontos, vai aparecer um número, e depois ele vai quebrar a linha. E esse número ele vai ficar variando, porque ó, como vocês podem ver, começa em 0. Então aqui ele vai começar 0, 1, 2, 3, e a gente vai conseguir identificar o valor de cada loop. Vamos lá. Show de bola. Então vamos lá, ele começou em 0, vocês percebem que o último estava valendo 10. Por que o loop terminou? Por quê? Pensa um pouquinho e me explica. O loop terminou simplesmente porque essa condição passou a ser falsa. Pensa comigo. Na última iteração, estava valendo 10, não foi? Então se eu pegar 10 e somar com 1, vai valer 11. Quando ele voltar aqui e verificar, ele vai falar 11 menor ou igual a 10? Ou isso é falso. Então, se isso é falso, o que está entre chaves não será executado. Então a estrutura de repetição termina aqui, entendeu? É exatamente isso aqui. Então aqui eu acabei de explicar o while, beleza? Eu aconselho a você pegar essa estrutura e modificá-la. Como que eu posso modificar? Vem aqui, ó. Bota um 20. Uma modificação simples. Mas é alguma coisa. Olha lá, e roda. Vê o que acontece. Ó, olha lá. Opa, agora ele não parou em 10. Ele chegou até o 20. Por quê? Eu mudei a condição. Alguém pergunta, tá, e se a condição de parada começar em 11? Ou em 10? Tá, né? Vamos ver o que acontece. Olha lá, começou em 10. Ou seja, ele entre 10 a 20, todos os números que estão aqui, ó, esses números atendem a essa condição. Como ele atende a essa condição, ele vai lá e imprime na tela a informação que vocês estão vendo aqui. Entendeu? Então, isso aqui é interessante. Esse nome, enfim, tem que fazer alguma coisa. Certo? Vamos aí, só um instante que minha tela apagou. Deixa eu só ver se ela volta aqui. Voltou. Agora eu vou dar um último exemplo do while utilizando os arrays. Vou usar aqui um código no PHP responsável por comentar. O que seria comentar isso aqui, ó? Em cinza. Então, qualquer coisa depois de 2 barras, pelo menos em PHP, mas eu acho que na maioria das linguagens de programação existe alguma ferramenta como essa. Na maioria não, acho que em todas. Talvez o que diferencia é o comando. No caso do PHP é barra. Qualquer coisa que vem após barra, o PHP ignora. É como se fosse uma linha em branco. Se eu rodar, ó, não aparece mais nada na tela. Porque o PHP ignorou completamente a linha de código que imprime a informação na tela. Entendeu? Tudo bem. O que eu vou fazer aqui? Vocês concordam comigo que aqui, ó, vai começar em 0. E aqui eu vou colocar 2. Certo? Então, esse while, se eu mandar aqui imprimir na tela, vou até tirar infinito, vou chamar isso aqui de índice. E rodou índice. Olha lá, índice 0, índice 1 e índice 2. Agora pensa comigo. Se eu pegar esse número aqui, ó,
E o contexto do código mudou. Antes eu estava querendo representar para vocês uma condição de parada para não fazer com que o while ficasse. Eu estou usando essa variável para simular um índice, certo? Como essa variável agora não está mais associada a querer explicar a condição de parada, ela quer explicar um índice, por prática de programação, é válido que pegamos esse nome e mudamos, ok? Porque não é legal trabalhar com um nome de variável para uma coisa na qual ele não representa mais. Tipo, o nosso contexto mudou. Eu não quero mais explicar a condição de parada. Agora eu quero explicar a respeito dos índices relacionados à lista, ao array que eu criei, certo? Então, se isso aqui, para mim agora, está representando um índice, eu vou mudar o nome disso. Detalhe de declaração de variável: não coloque acentuação em nome de variável. Isso nem sei se é permitido, mas eu sei que isso não é válido. Não é uma boa prática, não faz o menor sentido. Qualquer palavra acentuada, nunca coloque acentuação, seja cedilha, exclamação não, tio, acento, enfim, não coloque. As palavras devem ser escritas sem acentuação alguma. E outro detalhe que isso é mais para frente. Hoje em dia, a aula aqui, as variáveis são em português. A referência é que as variáveis sempre sejam declaradas em inglês, tudo bem? Então vamos lá. Então aqui, para melhorar a nossa explicação, vou mudar o nome dessa variável. Aí, Maicon, por que você mudou o nome da variável? O código vai funcionar? O código não ia funcionar? Não, gente, nada a ver. Qualquer nome que eu colocar aqui vai funcionar. Mas lembra da regra de bom senso, vamos chamar assim, na programação. Dê nomes de variáveis que façam sentido com o contexto na qual você está programando. Se isso aqui representa um índice, não faz o menor sentido eu vir aqui e botar B, botar I. Apesar de I ser a abreviação de índice. Mas um outro programador pode olhar e falar com letra I, entendeu? Mas se eu escrevo índice, o cara vai olhar e falar índice, opa, tá mexendo com o array, ele quis dizer que o índice é a posição do array. Opa, entendeu? Vocês conseguem entender que isso ajuda? Código? Então, um bom nome de uma variável é uma coisa importantíssima na codificação, ok? Então, vamos continuar. Vou pegar agora aqui a listagem em nomes. Vou pedir para dar um eco nela, certo? E eu vou falar a posição, que seria o índice. Qual é a variável aqui que está constantemente mudando o seu índice, de acordo com cada interação do while? É a variável índice, certo? Porque no primeiro loop, ela vale 0. No segundo loop, ela vale 1. E no terceiro loop, né, que é o último, vale 2. Então, se eu pegar essa variável e jogar aqui dentro, ao invés de eu estar referenciando a um número, eu estou passando um número, né, que é a posição, e como se trata do array, né, de nomes, eu vou acabar imprimindo um nome. Porque no array nomes, no índice 0, quem que está aqui? É a palavra Michael. No índice 1, palavra Marta. E no índice 2, Fernando. Pô, interessante. Eu vou usar a concatenação, ponto, e eu vou jogar uma quebra de linha. Esse aqui, para mim não serve mais, eu vou apagar. E isso aqui, eu vou jogar para cima. Depois eu vou explicar o porquê disso. Vamos rodar o código. Opa! Aí, ó, interessante. Então eu consegui exibir na tela a informação de um array, ou seja, cada elemento do array eu consegui mostrar na tela, certo? Simplesmente usando a estrutura while. Interessante isso. Então vocês viram que conforme eu trabalhei com os índices, se eu sei que eu estou indo de índice 0 até o índice 2, eu posso simplesmente pegar um índice e indicar ele na minha listagem, no meu array de nomes, que ele vai conseguir saber, conforme eu estou passando uma posição correta, ele vai postar para mim o nome, o valor que está aqui dentro. Qual é o valor que está aqui dentro?
é o nome Michael, o nome Marta e o nome Fernando. Beleza? Então eu vou fechar aqui a parte do while, certo? Já foi um exemplo válido usando uma lista. E o que eu aconselho você fazer? Pega isso aqui, ó. Bota aqui, ó. Juca, Joana. Olha só, eu aumentei a minha lista. Manda rodar, vamos ver o que acontece. Ó, eu coloquei Juca e Joana, por que não apareceu? Por quê? Porque o nosso while ele está percorrendo entre 0 até 2. Para atingir esses dois, eu simplesmente tenho que fazer o seguinte. Não começa em 0, a primeira posição? Então, 0, 1, 2, 3, 4. Então, a minha última posição referencia ao nome Joana. Então, eu venho aqui, ó, coloco 4. Porque o meu while, agora ele vai de 0 até 4. E como ele vai de 0 até 4, ele consegue atender a todas as posições desse array aqui que eu acabei de editar. Vamos ver se isso é verdade? Vamos lá. E aí, ó, beleza. Apareceu todo mundo. Show de bola. Como vocês podem ver, né? Eu manipulei o comando while, iniciar o índice em 0 e percorrer até o índice 4. Como ele vai de 4 até 0, a variável índice vai armazenar um valor numérico que representa uma posição real dentro dessa lista que eu criei de nomes. Começa 0, 1, 2, 3 e o 4. E por conta disso, quando eu peço para imprimir na tela a minha lista nomes na posição índice, ou seja, ela começa em 0, vou imprimir mais. Roda o loop, está valendo 1. 1, imprime Marta. Rodou o loop de novo, está valendo 2. 2 ainda é menor que 4 e 2 representa a posição Fernando. 0, 1, 2. Depois para 3 e por último, menor ou igual a 4. Onde 4 representa a posição Joana. E como isso pede para imprimir na tela, o resultado final é esse aqui. Ou seja, imprime na tela o que está armazenado aqui dentro. Posição tal, vai imprimindo. Comando BR, que é do HTML, quebra a linha, por isso que o resultado é assim. Show? Tá longo, mas tá bem explicado, acredito eu. Então vamos lá. Vamos trabalhar agora aqui na estrutura for each. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o comentário, selecionei. Opa! E no editor de código isso funcionaria, mas aqui eu não sabia que não. Então tem que colocar manualmente. Você pode fazer o comentário de duas formas. Barra barra é um comentário de uma linha só. Então o que está nessa linha aqui, ó, o código PHP ele não lê, ele ignora. E tem um comentário de múltiplas linhas. Deixa eu ver se é assim ou assim. Então vocês podem ver, ó, esse é um comentário de múltiplas linhas, ou seja, o que tiver no meio, né, entre esses dois trechos aqui, ó, tá aqui no meio, que está dentro, o PHP ele ignora. Então se eu mandar executar, não vai aparecer mais nada na tela com relação a isso aqui. Vocês podem ver, ó, após o HR, com o comando HTML para escrever na tela uma linha na horizontal, ó, não tem mais nada, beleza? Vamos lá. Estrutura de repetição. Só que ela, na minha opinião, ela é perfeita para a gente trabalhar em cima de uma variável que foi declarada como um array. Ou seja, a variável nomes ela é declarada como um array, certo? Vocês podem ver, ó, dentro dela está armazenada uma listagem. E dentro dessa listagem, já está relacionado dentro dela, ela existe um índice. Como se nome na posição 0, que é o índice, aponta para o primeiro elemento, que é o Michael, que está escrito. O nomes na posição 1, Marta, e assim por diante, como eu expliquei. Usando o comando for each, eu vou fazer aqui, ó. For each de nomes. Deixa eu ver aqui.
say as, key e value. Esse comando, o que ele vai fazer? Ele consegue entender que isso aqui é um array, perfeito? Então ele consegue, como ele entende que isso aqui é um array, ele consegue fazer com que dentro dessa primeira variável, o nome key, sempre tenha representado um índice relacionado a cada elemento da lista. Ó, nomes já está aqui preenchido, né? Ó, temos 5 elementos. Então ele vai rodar automaticamente. Esse for each ele já tem início e fim. Por que ele tem início e fim? Porque ele está rodando em cima do meu array nomes. O meu array nomes ele é finito, ou seja, ele tem início, começa na primeira posição, 0, que tem um mile, e vai até a última posição, que seria a posição 4, que tem armazenado o nome Joana. Então, aqui já está certo. Ele vai fazer 5 iterações e cada iteração está relacionada a um desses elementos. Entendeu? Então, na primeira iteração, key vai valer 0 e value está relacionado ao valor que está armazenado na posição 0. Entendeu? Então, a gente pode dizer que o for each é uma estrutura de repetição onde a gente tem um controle de cada iteração. No while, eu poderia afirmar para você que, a não ser que nós programemos a forma como vai haver o controle, o while pode ficar descontrolado e pode ficar infinito, entendeu? A gente obrigatoriamente no while tem que virar e criar uma estrutura, conforme essa que eu fiz, ó, verificando uma variável que começou em 0, se ela é menor ou igual a 4, para que caso isso fique falso, o while pare, entendeu? Porque se eu não conseguir fazer isso, ou seja, se eu tirasse essa linha, isso aqui fica infinito, entendeu? E o código não vai funcionar, porque vai ficar travado aqui no loop infinito. Então, dentro do while, eu sou obrigado a entender o comando e configurar, né, a passar para ele uma configuração na qual eu dei um fim à estrutura de repetição, entendeu? Porque se eu não tomar conta de programar uma condição que pare essa estrutura, ela vai repetir infinitamente. Agora, diferente do for each, o for each ele já parte do pressuposto que eu estou trabalhando com uma lista, essa lista ela tem um tamanho x, então eu vou repetir a minha estrutura uma quantidade de vezes igual ao tamanho da minha lista, entendeu? Então aqui você nunca vai ter preocupação de loop infinito, entende? Simplesmente porque quando você declarar nomes, que é uma lista, essa lista aqui, poderia ser qualquer outra variável, gente, entendeu? Aqui eu estou trabalhando com nomes, mas poderia ser aqui, ó, números. Vou até declarar aqui, ó. Poderia ser números. Poderia criar uma outra lista chamado notas escolares. E dentro dela eu colocar notas, sei lá, 2.9, 9.6, 10,3.6. Vocês observam, visualmente até ficou um pouco ruim de visualizar. Mas eu vou separar aqui, ó, ficar melhor. E já é um outro tipo de variável, que chamamos de float, números em ponto flutuante. Por que são números em ponto flutuante? Porque eles não são números inteiros, certo? Então, ó, é 2.9. Seria o equivalente eu dizer para você que o preço do produto é 2,90, é 2,85. Esse 85, entendeu? É o que vem depois do ponto. Então, aqui como estamos no exemplo de notas escolares, entre 0 a 10, o cara pode tirar um 2.9, 9.6, um 10 cravado, um 3.6 ou simplesmente um 3, um inteiro. Então, vocês observem que aqui, ó, eu simulei resultados de notas escolares, ou seja, referente a cada que sejam 4 bimestres, cada nota referente a um bimestre, e armazenei esse resultado numa lista. Entende? Então a lista ela pode ser composta de várias coisas. Então eu fiz uma lista de números inteiros, um exemplo, uma lista pertencente só de nomes e uma lista pertencente apenas de notas.
Vamos lá. E o for each, conforme eu disse, a diferença principal dele do while é que a estrutura de repetição dele já tem início e fim. Não tem forma de você, sem querer, fazer o loop infinito aqui, entendeu? Então tudo que eu preciso fazer vou botar aqui índice, 2 pontos, espaço, concatenar com uma variável chamada key, vou concatenar, espaço, vou chamar de valor, 2 pontos, concateno e peço o valor. E vou concatenar de novo com a quebra de linha. Ponto e vírgula no final, importante. Se não tiver um ponto e vírgula, o código vai falhar, não funciona. O que eu fiz? E o for each, automaticamente ele vai rodar 5 vezes. Por que ele roda 5 vezes? Porque ele consegue identificar que isso aqui é uma lista, que essa lista tem 5 elementos. Então tudo que ele precisa é percorrer cada um dos elementos. Então ele vai percorrer 5 vezes. E no primeiro loop, key e value vai estar apontando para esse cara aqui, ó, que é o primeiro. Então, na primeira iteração desse loop, o key aponta para a chave do primeiro elemento, que é esse, que é equivalente a 0, e o value representa o valor que está na primeira posição, a posição 0 no caso. Quando o loop terminar aqui, executar e voltar, repetir, o key já vai estar valendo 1 e o value está valendo o valor da posição 1, entendeu? Ele vai repetir novamente, o que vai estar valendo 2, ou seja, 0, 1, 2. Estamos na nossa terceira iteração do loop. No exemplo aqui, se o que vale 2, 0, 1, 2, o valor é Fernando. Mas eu não preciso fazer alguma coisa tipo isso aqui, ó. Nomes na posição tal para eu descobrir qual é o valor, não precisa. Ele já traz isso para mim aqui armazenado em value, entendeu? Eu vou rodar aqui para vocês verem na prática o funcionamento. Show de bola. Ó, índice 0. Quem fica no índice 0 dentro da lista de nomes? O Michael. Perfeito, olha lá, tá ok. Eu sei que no índice 4 tá Joana. É verdade? Vamos ver. 0, 1, 2, 3, 4. Opa, índice 4, valor Joana. Perfeito. Lembre-se aqui, ó, eco índice, tá escrito aqui, ó, índice, 2 pontos, que a cada iteração o que vai mudar. Ele começa em 0, 1, 2, 3 e 4. Ó, 0, 1, 2, 3 e 4. Valor, ó, concatenei, conforme eu expliquei, que estou juntando um código, não uma variável, a uma string. Concatenei, apareceu o valor, coloquei 2 pontos, espaço, ó, tá aqui bonitinho. E aqui é a minha variável, value. O que é value? Para cada iteração, value vai representar o valor de uma desses elementos no array. Então, na primeira iteração, que o índice vale 0, o meu valor é Michael. E 0 é a posição onde está a string Michael. Quando é a segunda posição, que é um índice 1, o valor é Marta, e assim por diante. Então ele consegue exibir, ó, todos os nomes. Então, ok. Agora, eu posso fazer uma outra coisa aqui com vocês. Vamos fingir, nesse exemplo, essa lista aqui eu vou comentar, ó, barra, não existe mais. Vamos fingir, fazer uma simulação que cada uma dessas pessoas tem uma nota escolar, certo? Eu vou fingir, por enquanto, que essa nota aqui, ó, notas escolares, é igual para todos os alunos. Ou seja, todos os alunos eles têm as mesmas notas escolares, entendeu? Só para a gente fazer uma simulação. Eu poderia fazer relacionar uma coisa com a outra. Eu posso vir aqui e falar Maicon, vou concatenar, vou escrever aqui nota.
nota B1 de primeiro bimestre, um exemplo. Ponto para concatenar, e aqui ó, eu vou jogar uma variável. Eu vou agora usar a variável notas escolares. Lembrando que aqui, se eu consigo tirar isso. Ah, beleza. Variável aqui, ó, viu que marcou? Ok. Primeira coisa que você tem que ter em mente. O fato de eu colocar essa variável aqui, ela não tem nada a ver, não está relacionada a nada referente a essa estrutura de repetição. Por que eu estou te dizendo isso? Porque a estrutura de repetição, ela foi declarada com a variável nomes, que é essa lista, entendeu? Então, key e value, ou seja, a chave e o valor, está relacionado somente a quem foi declarado aqui, que se trata de nomes, entendeu? Então, key e value não tem nada a ver com notas escolares, e sim com a lista, né, o array de nomes, tudo bem? Ok, então se eu vier aqui, notas escolares, e eu sei que dentro dele eu tenho uma lista de notas, ó, separada, primeira nota, segunda nota, terceira nota e a última nota. E aqui eu estou querendo exibir a nota do B1. E nós assumimos para nós mesmos que a primeira posição, né, o primeiro, é a nota do primeiro bimestre, nota do segundo, do terceiro e do quarto. Se eu colocar o zero, ou seja, índice zero, lembre-se, começa em 0 e vai 0, 1, 2, 3. O índice 0 está representando o primeiro elemento dessa lista. Então, aqui equivale a 2.9. Se eu mandar executar esse código, todas as pessoas vão ter nota 2.9. Deixa eu só ver aqui como que põe o negócio de volta. Aqui, puxou. Olha lá, ó. Maicon, opa, só esqueci de, ó, vou dar um espaço aqui, ó. Ficou junto, ó. Vamos lá. Então, valor Maicon, a nota. Nota do primeiro bimestre, 2.9, 2.9, 2.9 para todo mundo. Por que tudo é igual? Porque para todas as pessoas que eu listei dessa lista, eu peguei a variável de notas, certo? E pedi para exibir apenas a primeira nota, que é 2.9. Agora, se eu quisesse criar uma lista de notas individuais para cada aluno, não é a forma mais correta, mas resolveria o nosso problema. Eu poderia vir aqui e falar, tem uma variável chamada Maicon. Então, essa primeira nota é referente ao Maicon, certo? Essa nota aqui é referente a Marta. E assim por diante para cada um. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas essa maneira de fazer a estrutura, né, de associação com o nome de uma pessoa às notas é a pior maneira de fazer, entendeu? É a maneira mais trabalhosa, a maneira mais difícil, onde você vai escrever muita quantidade de código, vai ficar confuso e só vai te complicar, entendeu? Eu vou deixar isso para uma aula posterior, porque isso aí eu conseguiria resolver com arrays multidimensionais. É como se fosse um array dentro de um array. Calma aí que eu vou explicar isso. Eu vou apagar esses dois. Por que eu vou apagar esses dois? Pensa comigo. Vou até mudar aqui a estrutura de visualização, vai ficar bem melhor da gente entender. Tá vendo essa lista? Sendo que dentro dessa lista, eu posso criar uma outra listagem. Como que isso poderia ser feito? Eu posso dizer aqui, ó, eu declaro uma nova lista. Não, deixa quieto.
tudo isso. Eu quis colocar a questão de notas, mas eu acho muito mais válido eu criar uma aula falando só disso, porque vai complicar tudo. Só entenda o seguinte, eu quero dizer, fazer essa forma que eu estou fazendo aqui, ó, vamos supor que eu declarasse uma lista para cada uma dessas pessoas, certo? E na hora que eu listasse todas as pessoas, eu conseguisse exibir as notas de cada uma delas. Dá para fazer isso, é muito trabalhoso, mas tem como. Eu vou deixar isso como um exercício. Se você quiser quebrar sua cabeça para descobrir, depois quiser me perguntar, eu posso tentar ajudar. Mas eu não vou fazer isso aqui, porque vai acabar complicando e vai deixar o negócio mais complexo. E minha ideia não é essa. É tentar fazer passo a passo, do básico, bem do básico, e de pouco a pouco ir evoluindo. Então vamos lá, eu vou apagar isso aqui. E vou tirar isso aqui, questão de notas. E vou ficar no meu básico, onde trabalhei com a estrutura for each, operei nessa lista, certo? E dentro dessa lista, o for each ele consegue identificar qual é a chave de cada elemento e qual é o valor de cada elemento. Então, durante cada iteração, ele sabe me dizer que chave é 0, a próxima iteração a chave é 1, 2 e assim por diante. E da mesma forma, o seu valor, ok? O que eu expliquei com notas, tento entender só o comecinho, mas o que eu iria explicar adiante não é válido, por enquanto não é válido, só ia complicar, então vou deixar isso mais para frente. Eu vou terminar a explicação do for each, beleza? E vou para a última explicação, que é o for, beleza? E aí a gente encerra essa aula. Eu vou trabalhar com for em cima da lista de números. Então, vamos lá. Vou pegar esse comando aqui, ó, e vou descer, vou colar aqui embaixo. Lembrando que o que está dentro dele, ó, é um código que o PHP não lê, ele ignora. E eu só estou fazendo isso porque quando eu fizer o exemplo do for, para não aparecer o exemplo do while e nem o exemplo do for each, porque são exemplos que não vão vir ao caso no nosso exemplo de nossa explicação agora, tudo bem? Ok. Esse índice aqui também, vou jogar aqui para baixo. Vamos lá, agora o for. O for é uma estrutura de repetição onde obrigatoriamente eu tenho que fazer o seguinte. Eu sou obrigado a declarar uma variável inicial, que eu dou um nome do nome que eu quiser. Lembrando que aqui, ó, no for each, key e value, o nome, vocês podem botar o nome que vocês quiserem. Se você quiser botar em português, chave, valor, tá, pode ser. Isso aqui não tem problema, é um nome arbitrário. Porém, como regra do comando for each, o primeiro nome está referente à chave, ao índice de cada item do array. E o segundo está referente ao valor que está dentro desse array, tudo bem? Então aqui, ó, tudo que eu precisaria fazer, ó, é trocar aqui chave e aqui, ó, valor. Ok? Se eu mandasse exibir isso, vai funcionar da mesma maneira. Mas voltando para o for. No for eu declaro uma variável. Por via de regra eu sempre chamo essa variável de i, que seria o meu índice, ou índice, se eu quiser. E eu sou obrigado a inicializá-la. Eu dou um valor para ela. Que eu costumo colocar assim, sem espaço, mas você pode fazer assim, se você quiser. Não tem problema algum. Essa é a primeira condição, é a condição de inicialização. Eu dou um ponto e vírgula, obrigatório, essa estrutura dentro do comando for. Dou espaço. Dou a nossa segunda condição. O índice recebe 0. A nossa segunda condição já é mais condicional, porque eu vou virar e falar enquanto índice for menor ou igual a 5, o que acontece com o meu índice? Índice mais. E o da nossa instrução for. Então, o que eu quero dizer para vocês com isso? Isso aqui é parecido com o while, mas ele tem uma diferença. Lembra que no while,
Condição, ó, índice recebe ele mesmo mais um. Lembra que eu disse que isso aqui é igual a isso aqui? Ó? Esses dois comandos eles têm a mesma funcionalidade, eles fazem exatamente a mesma coisa, certo? Eles aumentam de 1 em 1 o valor que tiver dentro de índice. Então, se índice começa em 0 e índice é menor ou igual a 5, índice vai aumentar de 1 em 1. Porém, na estrutura for é o seguinte: essa aqui é a declaração de como o meu for vai funcionar, certo? Então, vocês podem observar que no for eu sou obrigado a informar uma condição de parada. Meio que vocês podem ver. Aqui eu tenho a minha chance de ter o controle da estrutura, igualmente ao for each, é muito maior do que o while. O while eu posso facilmente, sem querer, fazer um loop infinito, entendeu? Agora nessas duas aqui é um pouquinho mais difícil. Embora aqui, na minha opinião, é garantido, não vai haver loop infinito, mas no for, mesmo assim, pode haver alguma condição que você sem querer crie um loop infinito. Porém, é algo mais difícil, porque você é obrigado a declarar a condição de inicialização, depois a condição de parada e depois o incremento, entendeu? Então, isso aqui, ó, via de regra, vai rodar 5 ou 6 vezes, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, certo? Então, vou fazer o seguinte, vou mandar um comando echo, vou pedir para imprimir o meu índice e vou colocar aqui um BR, clarinho. E observem que às vezes, ó, eu coloco com espaço e às vezes eu deixo isso junto. A concatenação, ou seja, que é a união dessa variável com essa string. E tem um BR que representa uma quebra de linha em HTML. Às vezes eu prefiro deixar assim e vai ter situações que eu vou preferir deixar junto, certo? Então isso não importa, vai ficar do jeito que você quiser, porque isso aqui não modifica o código a nível de funcionalidade. Se eu mandar isso aqui na tela, ele vai ter que imprimir de 0 até 5. Vamos lá, vamos ver. 0, 1, 2, 3, 4, 5, perfeito. Então, vocês observaram que eu criei uma estrutura de repetição, certo? Onde eu consegui repetir, fazer 6 repetições. Por que 6? Eu comecei em 0 e fui até 5. E de 0 até 5, existem 6 repetições, tudo bem? Então, olha só, da mesma forma que eu fiz isso, eu poderia vir aqui, ó, fazer o mesmo que eu fiz no while. Porque, ó, 0 pelo menos até o 4 é um índice válido para o meu array de nomes, não é verdade? Então eu vou vir aqui, ó. Posso colocar aqui nomes na posição índice, vou até apagar esse aqui. Ele vai ter que imprimir de Maicon até Joana. Olha lá, de Maicon até Joana. Lembrando a você que, olha só, 2, 3, 4, 5, certo? Ou seja, deveria ser de até 4, né? 0, 1, 2, 3, 4, isso. Aqui, ó, seria um comando correto. É porque essa ferramenta ela não exibe as mensagens de erro. Mas esse código aqui era para resultar um erro. Porque quando ele chega quando o índice está valendo 5, ele vai aqui em nomes e fala 0, 1, 2, 3, 4, oh, 5. Não existe posição 5 no meu array, né? Na minha lista de nomes. Se essa posição não existe, o PHP ele lança um erro, entendeu? É porque essa ferramenta ela omite os erros. Mas tudo bem, isso aqui é bom pelo menos para explicar, porque lá para frente vou programar num editor de código real mesmo, aí as coisas vão ficar legais porque os erros vão aparecer de verdade. Mas vocês observam que com essa estrutura de repetição eu consegui abstrair índices válidos, certo? Na qual eu consegui colocar o índice dentro do meu array e ele recebeu o valor que tem aqui dentro, certo? Então essa é a estrutura for. Eu poderia tanto trabalhar com a repetição do número, que é a variável que eu defino aqui, ó, que é o índice, conforme eu tinha colocado antes, ou eu posso usar esse número como índice de um array para conseguir capturar o valor que está no array, certo? Vou agora aplicar o exemplo dos números. Vou apagar aqui
seriam nomes, né? Só que agora eu vou trabalhar com outro array. Não é mais meu array de nomes, e sim meu array de números. Então é só trocar por números. E o índice, pelo menos 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, vai aparecer. Se eu colocar um 6, aí vai aparecer todos os números na tela. Olha lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembra que eu falei que essa repetição de for, ela acontece 6 vezes? Que conta aí nos seus dedos comigo, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ah não, no caso seriam 7 repetições. Não, 5, porque é menor ou igual. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Se você contar nos dedos, quando você chegar no seu sexto dedo, você vai estar na sexta repetição. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6 repetições. Perfeito. Simplesmente pelo fato dele começar em 0. Então, como de 0 até a posição 5 são posições válidas para esse array de números, posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5, que é perfeitamente aqui, ó, terminando a 5. Então a gente consegue exibir os números. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vou botar aqui a 44, 92, 66, 12 e 11. Observem que esses números vão aparecer aqui. 44, 92, perfeito. Então, vocês têm 3 formas de trabalhar com estrutura de repetição. Aí o meu conselho: quando você declarar um array, que seria a estrutura como essa ou essa, você simplesmente pode usar o for each, entendeu? Porque o for each ele já consegue abstrair a chave e o valor de cada elemento durante a sua própria iteração. Agora, o while e o for já são estruturas de repetição que talvez não seja muito necessária quando está dentro desse contexto aqui de array declarado, entendeu? Talvez você precise executar um comando, sei lá, 3 vezes. Então coloco aqui, ó, 1 menor ou igual a 3. Vou te dar um exemplo. Mensagem é apenas exibir essa mensagem na tela 3 vezes. Para mim, me diz, faz sentido usar o for each? Se o objetivo é simplesmente exibir essa mensagem na tela 3 vezes? Não, né? Não faz, porque o for each trabalha com array. E nesse exemplo, nem array eu tenho declarado, entendeu? Então, dependendo do contexto, cada estrutura ela vai ter o seu peso, ela vai estar valendo mais a pena do que uma outra, entendeu? Vou rodar esse exemplo. Ó, esta é uma mensagem de aviso, esta é uma mensagem de aviso, esta é uma mensagem de aviso, ou seja, imprimiu 3 vezes a mensagem na tela. Vou usar a quebra de linha. E tá aqui, esta é uma mensagem de aviso. Ou seja, executei isso 3 vezes. E qual é a vantagem? Aí você pergunta, mas qual a vantagem de ficar usando uma estrutura de repetição? Uma vantagem muito importante de uma estrutura de repetição é o seguinte, vou tirar isso aqui. E viro para você e falo, cara, o seu objetivo é imprimir na tela essa mensagem aqui, ó, 3 vezes. Como que eu faço isso sem usar uma estrutura de repetição? Olha o quão trabalhoso isso vai ser. Vou jogar o comando aqui dentro, para ficar comentado. E vou fazer esse procedimento na mão.
Pronto. Mentira, pronto não, porque outra coisa que eu não expliquei sobre variáveis. Olha só, você não declarou uma variável chamada mensagem? Se você vai declarar uma outra variável, por mais que essa variável armazene a mesma informação, para o nosso exemplo, pensa comigo, nessa variável aqui, ela está sendo armazenada essa string, beleza? Se eu declarar essa variável de novo e armazenar esse valor aqui, ou seja, um valor diferente qualquer, esse valor é esse. Então, essa variável que tinha essa variável que tinha essa string armazenada dentro dela, na linha seguinte, eu estou pegando essa variável, que já está com um valor dentro, que seria esse, estou sobrescrevendo por essa. Então, o que tinha isso vai ser substituído pela linha de baixo, que é isso aqui, ó, com DDD, entendeu? Então, normalmente, a gente faria isso aqui, a mensagem 1, 2 e 3, beleza? E aqui, 1, 2 e 3. Então, aqui ó, eu estou imprimindo a primeira mensagem, que é essa. A segunda mensagem e aqui a minha terceira mensagem, entendeu? Se eu pedir para exibir, é só colocar o barra quebra de linha. O resultado do for, certo? Mas é um mesmo resultado feito de uma forma, eu poderia dizer, muito trabalhosa. É como se você, ao invés de você percorrer uma linha reta para chegar mais rápido ao seu objetivo, você deu voltas e voltas e voltas, entendeu? Você fez uma coisa totalmente desnecessária. Primeiro ponto, se o objetivo fosse imprimir apenas essa mensagem, eu nem preciso dessas duas linhas. Só preciso disso aqui. Beleza? O resultado é o mesmo. Aí, ó. Ok. Mas se por algum motivo... Deixa eu avançar. Se por algum motivo as mensagens fossem diferentes, essa é a mensagem de aviso. 1, 2, 3. De código, entendeu? Agora no for ele automatiza, porque eu poderia fazer isso aqui, ó, mensagens, é uma lista de mensagens. E isso aqui, ó, é permitido. Você pode fazer assim, não vai dar erro, tudo bem? E fazendo dessa forma fica melhor para você visualizar. Eu vou apagar isso aqui. Erro, não pode declarar variável dentro de um array, tudo bem? Olha só, e não pode ter ponto e vírgula. Cada elemento de um array ele é separado por vírgula. E o último elemento do array ele não precisa estar com vírgula. Isso aqui não causa um erro. E isso aqui também não, isso aqui está correto. Vou salvar. Uma lista de mensagens. Olha só, não estou declarando 3 variáveis, eu declarei uma variável e essa variável tem 3 elementos dentro dela. Cada elemento dentro dela é uma mensagem. Vou pegar meu for. Como ele vai de 0, vou substituir aqui 0, até 2, por que de 0 até 2? Porque posição 0, posição 1, posição 2. Vou chamar aqui mensagens. Ou seja, na primeira iteração ele imprime essa mensagem. Na segunda iteração imprime essa mensagem. Na terceira iteração imprime essa mensagem. Ah, óbvio. Em qual posição você quer exibir a mensagem, entendeu? Porque aqui, ó, sabe por que ele imprimiu array? Array
é a definição disso tudo. Porque o que essa variável é? Qual é o tipo dela? Ela é do tipo array. Então, quando você não passa o índice, pelo menos no PHP, ele mostra na tela o tipo da variável, que é um array, entendeu? Agora, quando eu passo o índice, aí sim eu estou acessando o elemento que está dentro do array, dentro da posição correta dele. Que seria a posição 0, é esse aqui, depois a posição 1, depois a posição 3, aí a posição 2. Aqui, perfeito. Observou que agora pulou mais um pouco de linha, porque tem um BR aqui, tem um BR aqui, ó. Vou tirar aqui, para ficar apenas uma quebra de linha. Vira para mim e fala, pô, Michael, mas, cara, a quebra de linha está praticamente igual. Não vejo tanta diferença assim para usar a estrutura de repetição. Você até tem uma razão, mas e se minha lista for composta de centenas de informações? Imagina você fazer aquilo que fez antes, uma quantidade maior de informação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Mensagens. Não, errado. Vão aparecer um número de mensagens que eu determinar no for. Então, se eu coloquei de 1 a 15, vai ter que ser de 0 a 14. E vou mandar rodar. A vantagem, gente, a principal vantagem da estrutura de repetição é evitar que você escreva uma quantidade de código, entendeu? Para evitar a repetição. Você simplesmente, através de uma estrutura, você consegue fazer a repetição e evita o trabalho de escrever uma coisa, escrever de novo, escrever de novo, escrever de novo. A ideia da estrutura de repetição é a automatização de uma tarefa, entendeu? Ao invés de você declarar uma variável, essa variável armazenar isso, depois chamar o comando echo, imprimir ela, você bota ela dentro de uma estrutura de lista, certo? E depois itera a lista para exibir cada uma através de um comando como esse, entendeu? Que é muito mais vantajoso. Ao longo das aulas, vocês vão perceber que usar a estrutura de repetição é muito importante. Sem o uso da estrutura de repetição, a programação seria muito mais cansativa, demoraria muito mais, entendeu? Eu vou terminar a aula por aqui, porque essa aula ficou muito extensa, porém foram exemplos bem práticos, entendeu? Eu aconselho a você pode copiar esse código que vai ficar na descrição, e eu te aconselho o seguinte, vem aqui no array, nessa lista aqui, ó, muda, faz outra coisa, bota outro nome, tenta combinar uma lista com outra lista, tenta fazer aquele negócio das notas, que seria uma combinação de uma lista com outra lista, entendeu? A ideia principal é o seguinte, pega isso aqui e vai modificando, cresce esse array, tenta ver o que acontece, tenta usar o while, se não der certo usa o for each, e assim por diante. Apenas você testando, treinando e futucando que vai fazer com que você vai aprender, entendeu? Só olhar o que eu fiz e não botar a mão no código, infelizmente você não vai avançar. Você vai ter que copiar tudo que eu fiz, fazer do seu jeito, pesquisar na internet, aplicar outros exemplos. Você tem que ter uma ideia, você tem que sair da sua cabeça e tentar aplicar usando o que eu ensinei, porque o principal da programação é isso. Você conseguir pegar o que aprendeu e aplicar nas suas ideias, entendeu? Porque esses exemplos aqui são exemplos simples, que vem na minha cabeça. Mas você tem que ter autonomia de você pensar numa ideia e associar essa ideia ao seu conhecimento. Porque isso sim é botar conhecimento na prática e fazer algo acontecer, entendeu? Então eu termino com essa mensagem para você, ok? Vou finalizar a aula por aqui, e ficou muito extensa, mas é isso aí. Agradeço por ter assistido e até o próximo vídeo.